Olá, bem-vindo ao Projeto Gabaritar. O vídeo de hoje vai ser relacionado ao filme Supergirl, que é um filme recente aí publicado nos cinemas, e vamos fazer a correlação com vários assuntos novamente, assuntos de lei de armas, assunto de biologia associada à farmácia, que seria o funcionamento das enzimas, pelo menos a teoria por trás do encaixe das enzimas. Depois a gente vai trabalhar um pouco com a ideia das toxinas que podem e com o que elas acarretam a nível de organismo. E o último elemento, a Lei Maria da Penha, alguns traços. Aí você deve estar se perguntando, como é que isso vai encaixar com o filme Supergirl? É um filme, primeiro eu preciso de mostrar para vocês, apresentar para vocês o contexto do filme. Assim como o Super-Homem, o Superman, ele tem poderes acima do normal, extraordinários, poderes extraordinários, ele não é o único habitante do planeta Krypton. Existiam outros habitantes. Um desses habitantes que foi sobrevivente também da ruptura do núcleo do planeta Krypton foi a Supergirl, ou melhor, a Kara. O nome dela é Kara. E ela, ao contrário do Superman, ela não foi enviada ao planeta Terra como refúgio. O refúgio dela foi outros planetas da galáxia. Então, o filme vai se construir contando a história. Ao longo do filme vai apresentar a história da Supergirl, mas vai meio que mostrar o contexto dela, o contexto atual dela. E qual é o desafio que eles vão encarar, que eles vão enfrentar? O que dá origem a essa aventura é a morte dos pais de uma outra personagem chamada Ruth. Os bandoleiros, eles entram em contato com essa família. A família... Por que eles entram em contato? E os bandoleiros são quem? São meio que bandidos interestelares, que não tem dó nem piedade. E eles precisavam de armas. E quem que era perito, que era capaz de produzir armas das mais absurdas capacidades, das mais absurdas, do mais absurdo poderio bélico, mais absurdo poderio cortante, era o pai de Ruth. Então as melhores lâminas só estavam, tinha um criador, e esse criador era o pai de Ruth. O fato é que os bandoleiros chegaram lá, não quiseram saber de muita conversa. Eles foram surpreendidos pelo irmão de Ruth e por um ato, não sei se instintivo ou se por mera crueldade, eles mataram todos os integrantes da família, exceto Ruth. Ruth ficou lá, então mataram o pai, a mãe e o irmão dela. E ela, com o desejo e o ímpeto de vingança, começa a vagar pelo planeta dela, buscando ajuda para pegar esses bandoleiros. E aí que começa a jornada, porque ela encontra a Supergirl. Ela estava num bar, e aí esse é o primeiro encontro delas. Por que ela estava no bar? Porque ela estava comemorando o seu aniversário de 23 anos. Mas existe uma diferença entre à medida que existe um peso muito grande em cima de qual planeta ela está. Porque se ela estiver num planeta que o Sol é amarelo, ela tem superpoderes. Se ela estiver num planeta que o Sol é de outra cor, que não amarelo, por exemplo, vermelho, neutraliza os poderes dela. Ela não vai ser enfraquecida, nem vai
ter poder nesse planeta. E aí, se ela queria sentir um pouco mais de conseguir pegar os efeitos se entorpecer um pouco de certa forma, se divertir um pouco, tentar agir como uma pessoa normal, sentir como uma pessoa normal e se divertir como uma pessoa normal. E aí ela foi no planeta vermelho e aí que encontrou a Ruth fazendo esse chamado, anunciando o desejo dela de vingança. Nessa primeira cena, a depender do planeta que ela está, varia se ela tem ou não força. Nós podemos ter contato com o primeiro tópico da nossa aula, que é as funções das enzimas. Eu falei que eu ia apresentar para vocês as teorias que regem as enzimas. Primeiro, tenho que conceituar o que são enzimas. Enzimas são proteínas que são responsáveis por transformar as substâncias, seja metabolizando-as, ou seja, elas podem ter funções de quebrar a molécula, de inserir novos grupos moleculares, inserir um átomo na molécula. Então é uma proteína funcional, uma proteína que funciona, que tem algum desejo, que tem alguma atribuição dentro da fisiologia humana. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da álcool desidrogenase. Ela vai metabolizar a molécula de álcool e vai transformar o álcool em aldeído. Na verdade, a álcool desidrogenase é o segundo passo. O primeiro é a aldeído desidrogenase. Aí você percebe que essas duas enzimas, que para você saber que se trata de uma enzima, você vê as letras finais. O conjunto de letras finais vai determinar se é uma enzima ou não. Se terminar em ase, é uma enzima. Álcool desidrogenase, topoisomerase, entre outras enzimas. E para elas fazerem sua função, elas precisam de se conectar com o substrato de certa forma. E essa conexão, existiam algumas teorias, que seria a primeira delas é da chave fechadura. Eles pensavam, a ciência naquela época pensava que a cada enzima existe uma substância que vai se encaixar perfeitamente quimicamente com essa enzima, como se fosse uma chave e uma fechadura. Mas a teoria foi se lapidando e foi tendo a compreensão mais abrangente do fenômeno em si, tanto a nível molecular, por exemplo, instrumentos de análise molecular, constataram que não é bem isso assim. O que acontece realmente é que a enzima ela tem uma alteração molecular que vai se conformar ao substrato. Ou seja, é meio que um encaixe induzido, porque a substância ela tem sua morfologia, sua forma química, e para que haja um encaixe, ela precisa existem uma série de interações intermoleculares que vão promover esse encaixe. Então, é um encaixe induzido por isso, porque não é exatamente um encaixe, mas é parecido e ela se modela para que o encaixe se permaneça, se concretize. Então, existe uma postura ativa das duas partes. A substância para encontrar o receptor e o receptor para se modelar. Se modelar, que eu digo, devido às interações intermoleculares que acontecem naquele setor. E a enzima é processada e ela pode gerar os resultados dela, seja metabolização, seja adição de grupo molecular, entre outras funções. Agora, já fomos expostos a essas duas teorias. Próximo tópico, a lei de armas. Percebe que eu falei durante esse início de filme que o pai de Ruth era perito em fabricação de lâminas de armas. Na lei de armas, se fosse colocar no contexto de
legal brasileiro, existe uma regularização das armas. Então, não dá para comercializar ou fazer negociações de armas a Deus dará, ou de forma isenta de legislação. A legislação ela vai cobrir, ela vai regularizar as armas, por exemplo, classificando elas em uso permitido, uso proibido e restrito, que são diferentes. Restrito são os calibres e a energia do cano tem uma quantidade de joules definida em lei. Outra coisa é a questão de as proibidas, elas têm uma adaptação que meio que iludem o usuário. O usuário ele pensa que não se trata de uma arma, talvez seja um objeto normal, tipo uma caneta que dispara. A caneta que dispara é uma arma proibida, porque ela não tem aparência, ela não aparenta ser uma arma, mas mesmo assim ela tem potencial letal. Então é uma adaptação. Quando há-se, por exemplo, o guarda-chuva que atira, é uma adaptação de que a torna letal, que a torna uma arma de fogo. O conceito de arma de fogo é aquele que, para fazer a projeção de um projétil, ele precisa de haver uma combustão. Por isso a arma de fogo, porque a combustão é a reação exotérmica que vai fazer uma expansão de gases tamanha que vai empurrar o projétil para fora do cano da arma. Isso é o conceito de arma de fogo. Então, só uma breve passagem da lei de armas, e ela tem alguns crimes que envolvem, por exemplo, que não se aplica somente a arma em si, mas também a munição. A munição também é resguardada. Por exemplo, o crime de tráfico internacional de arma de fogo não recai somente sobre arma de fogo. Munição também é resguardada por essa lei. Também é um bem jurídico tutelado. Imagina, a munição ela tem o potencial letal. Se esse comércio também acontecer de forma isenta de lei, pode dar muito ruim, pode ser muito prejudicial, pode ser que alguma organização ou algum grupo esteja se municiando e tenha poder para se rebelar contra o Estado ou para fazer uma algazarra, para fazer uma verdadeira bagunça a nível nacional. Portanto, por isso que existe essa regularização. A lei de armas ela é muito mais abrangente. Ela classifica o delito de disparo de arma de fogo, ela classifica o delito de tráfico de arma de fogo, ela tem alguns qualificadores a respeito de objeto explosivo. Imagina, você tem uma dinamite. Será que na lei de armas, o Estatuto do Desarmamento, ele abrange a aplicação desse tipo de explosivo, desse tipo de ofensa ao patrimônio, às pessoas propriamente ditas? A resposta é sim. Então, essa negociação nem era para existir, caso existisse uma regulamentação, essa transação aí que aconteceu no filme. Mas não se trata de arma de fogo, mas guardadas ressalvadas as exceções, que lá, como as lâminas que ele fazia tinham um potencial bélico muito poderoso, talvez eles poderiam ser regulamentadas por conta de tamanha letalidade que elas carregavam, entende? Elas tinham um poder de destruição muito grande, elas eram muito boas, portanto, nas mãos erradas poderia dar muito ruim. Mesma lógica das armas, se as armas em mãos erradas pode dar muito ruim. Por isso que em ambos os casos poderia haver a legalização. Isso é só para tangenciar esse tema mesmo que a gente fez essa viagem. Agora a próxima parte sobre a toxina. Ao longo do desenvolver do filme, a cara que é a Supergirl,
ela compra a ideia dessa garotinha, porque essa garotinha ela estava sendo muito subjugada, ela estava recebendo muita represália. Pegaram a espada dela, que ela guardava com tanto carinho, que foi uma dos remanescentes, um dos itens remanescentes que sobrou que ficou com ela depois dessa destruição que os bandoleiros fizeram na casa dela, depois dessa chacina que foi feita na casa dela. Aí essa arma ficou pendente, essa espada. E aí um monstro brutamontes lá desse planeta que ambos estavam nesse bar, ou seja, dentro do planeta existia um bar e ambas, Ruth e Kara, estavam nesse bar. Aconteceu uma desavença porque a Ruth estava sendo subjugada e quem estava impondo essa pressão era um monstro que era comum daquele planeta, que também estava naquele bar. E aí acontece um conflito, porque a Kara, a Supergirl, vai tirar satisfação e consegue retomar a espada para a garotinha. E a garotinha olha como ela combate, vê a fluidez dos movimentos dela e fala: opa, já sei quem vai me ajudar a dar fim à minha vingança. É essa mulher mesmo, é a Kara. E aí ela persegue ela até chegando na nave. E os bandoleiros, eles estavam sem transporte porque a nave deles tinha sido destruída por um mecanismo. Assim que eles pousaram, o pai de Ruth, inteligentemente, ativou o mecanismo de explosão que destruiu a nave dos bandoleiros. Então eles ficaram vagando naquele planeta e estavam procurando uma nave para dar fuga, para dar pinote, para sair daquele planeta. E acharam a nave justamente da Kara. Essa nave, e é nesse ponto aí, quando eles estavam tentando pegar a nave, houve represália por parte da Kara. A Kara começou a brigar com eles de novo. Não só ela, mas também o cachorrinho, o Krypto. E o cachorrinho recebeu um monte de dardos que deixou ele muito frágil mesmo, e eles conseguiram dar pinote, conseguiram sair. Os bandoleiros conseguiram dar fuga, mas o cachorrinho ficou ferido com esses dardos que tiraram o poder dele na hora. E agora a gente entra no assunto de toxinas. Qual toxina poderia ter o poder de paralisar muscularmente os músculos de alguém? Os indígenas antigamente, culturalmente, eles usam as flechas, eles usam artifícios para combater os animais e para ser mais fácil de pegar eles. Se o animal desferindo uma flechada normal, ele não cessa ele não cessa os batimentos, ele não morre na hora, então precisa de ter alguma toxina que seja capaz de diminuir a atividade muscular desse animal, para eles não correrem risco de vida. E é isso que acontece, eles passam na ponta dessas lanças e dessa flecha uma espécie de veneno, geralmente o curare, que é um veneno extraído de várias cascas, uma mistura de cascas, que gera paralisia muscular. Como essa paralisia se dá? Desativação da conexão entre neurônio e músculo. Para que aconteça uma resposta muscular, os neurônios têm de caminhar, é um comando a nível central ou a nível periférico, que vai ser emanado até chegar nos músculos. E os músculos eles vão obedecer, por meio dos neurotransmissores, eles vão ter um conector um conector muscular. E esse conector muscular vai fazer essa ativação, seja por aqueles túbulos, seja por conexão direta, que vai produzir uma despolarização, e aí vai acontecer um impulso nervoso, uma onda energética, que vai contrair, fazer com que as proteínas elas fiquem mais agrupadas, e aí aconteça a ativação muscular. Então é um relaxante muscular. Mas imagina um relaxante muscular sendo aplicado no diafragma, que é um músculo que favorece e promove a respiração externa, o ciclo externo de respiração.
vai ter uma asfixia. Portanto, esse é o ponto da letalidade desse veneno. O fato de ser relaxante muscular não é tão relevante. O fato de ser relaxante muscular e atuar a nível de diafragma, que aí sim é letal para cessar a respiração e o animal morre. É claro que a inteligência dos indígenas era tamanha que quando essa substância curare, na verdade o curare não é a substância, é a mistura. A substância eu vou deixar na descrição ou nos comentários, que é uma coisa itucaína, alguma coisa assim, que vai imprimir esses efeitos. Mas esses efeitos só são tidos quando essa substância interage na corrente sanguínea. Quando ela é ingerida, o nosso organismo mesmo se dá o trabalho de destruir os efeitos dela. Então fica isenta de efeitos se consumida pela via oral. Por isso, mesmo usando o veneno, os indígenas que comem dessa carne não vão passar por esse efeito, não vão ter essa desativação muscular, esse relaxamento muscular. Agora, e deve ser algum relaxante muscular que foi aplicado no cachorrinho para ele parar, cessar suas atividades. E parece que ele tinha poucos dias de vida e o único antídoto estava nas mãos dos bandoleiros. Por isso que duas motivações foram criadas. A primeira delas já existia, que é a de Ruth, o desejo de vingança de Ruth contra os bandoleiros. E a segunda motivação foi criada. A Kara, que é a Supergirl, ela vai ao encontro, ela vai se sentir na obrigação de pegar esse antídoto e salvar o seu cachorrinho. E ela tinha somente 3 dias, 72 horas para fazer tudo isso aí. E aí eles começam essa perseguição rumo aos bandoleiros, chegam no planeta, fazem uma tremenda investigação e conseguem, enfim, encontrar os bandoleiros. Mas, por que eles encontram os bandoleiros? Porque os bandoleiros, eles costumam ir num bar para pegar as mulheres, porque os bandoleiros, eles são um povo que só tem a predominância de homens, então eles estavam preocupados com a sua prole, com sua futura geração, com a sua permanência, a linhagem genética se perpetuar ao longo das gerações. Então eles queriam mulheres. Então eles atribuíam às mulheres somente o aspecto reprodutivo. Isso a gente entra na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela tem o ímpeto de proteger os direitos das mulheres. E, por exemplo, se a finalidade era só reprodutiva, abusos aconteciam, e mostrou explicitamente no filme, abusos acontecendo, tanto sexuais. Então as violências descritas na Lei Maria da Penha, elas têm, no filme dá para extrair, de certa forma, traços dessas violências, que seria violência física, violência sexual, violência patrimonial, violência moral e violência psicológica. Todas elas têm os traços. Agora, o detalhe da Lei Maria da Penha que eu quero mostrar para vocês é a exceção que é dada quando acontece um crime. A Lei Maria da Penha por si só não apresenta um rol grande de crimes, somente descumprimento de medida protetiva, que é penalizado de 2 meses a 3 anos de pena. Mas a proteção que é dada vai muito além disso. Por exemplo, quando acontece um crime de condicionado à representação, a mulher ela não pode renunciar ou retirar a denúncia tão fácil assim. Ela precisa de marcar uma audiência, que é diferente do que é na via normal. Na via normal não precisa dessa audiência para verificação. Mas, no caso dos crimes envolvendo Lei Maria da Penha, os crimes envolvendo mulher ou relações domésticas, sim, aplica-se a lei. Então, e nos casos de ação penal privada, aí já é diferente, a regra já muda, porque já é a mesma aplicada de modo geral, porque seria o caso de calúnia, injúria, difamação, seria mais a violência moral. Então é isso.
no final das contas a Supergirl consegue mostrar que a vingança não é a melhor rota para se resolver as coisas, e que às vezes o processamento das emoções, o fechamento desse ciclo não é encerrado quando você cumpre a sua vingança. Talvez aquilo precise de um processo de amadurecimento muito maior, que talvez seja curado somente com amor mesmo. Então é isso que é a lição do filme, e a lição também de empoderamento. Às vezes as mulheres, elas têm seu potencial e elas também têm seu espaço. Portanto, não deve se subjugar, ou resumir a única atividade útil das mulheres é parir. Não deve ser resumido a isso. O filme ele levanta muito essa bandeira de independência, de desencaixe do padrão, de amor também, no sentido de a resolução dos problemas, ela não acontece por meio da vingança, mas por outras vias também é possível resolver o problema, e é uma resolução perene, não é algo que te deixa vazio no futuro novamente. Então é isso, pessoal, muito obrigado por assistirem até aqui. O filme é muito interessante, reitero, faço o convite ao exercício físico, e faço o convite também a vocês assistirem esse filme aí por conta própria e tirarem as suas próprias conclusões. É isso, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.